Vamos lá que tem duas notícias importantes. Eu sei que vocês queriam muito falar de um desses assuntos e o outro assunto também é importante. Deixa a gente um pouco puto, mas é importante. Então vamos embora, sem mais delongas. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser deixar seu like aqui embaixo, vai ajudar bastante. Se você quiser se inscrever aqui no canal, sem dúvida, peço que você se inscreva aqui. Aperta aí o botãozinho que está escrito inscrever-se em vermelho e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas duas notícias, beleza? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Vou fazer, então, já o apanhado inicial, tá? Que é basicamente sobre o VAR, exatamente. A CBF liberou o áudio do VAR do jogo entre Fluminense e Coritiba. O jogo do último domingo, a gente tem vídeo aqui no canal. E, bem, um dos fatores ali apresentados, para quem não se lembra, o Coritiba teve um pênalti marcado ao seu favor, e eu vou colocar aqui rapidinho, né, já de cara, o áudio do VAR sobre o pênalti, principalmente quando a gente fala ali do pé de André, a gente vai ver também como é o áudio do VAR. Depois, a gente vai falar em já, né, logo após esse daqui, vou mostrar também o lance da expulsão de Iago, é claro. Vamos lá, vamos ouvir. Ataque, tiro de meta. Beleza? Conseguiu ver? Ele tá com a mão na Ele testa, caiu? tá? Deixa eu ver. Ele que cabeceou. Só um instante. Tô checando. Pode ir, Klaus, pode ir, doutor. Não, pera aí, Klaus. Checando possível pênalti, Klaus, só um instante. Ok. Câmera lenta. Pra mim chutou. Pênalti. Ele chuta a cabeça do cara. Pé em cima aí, Fábio. Ele chuta a cabeça. Ele chuta a cabeça do jogador. Tranquilo, Fábio. É esse o momento, é isso. E aí, deixa eu seguir, ele chuta. Ele chuta. Klaus. Oi. Te recomendo revisar um possível pênalti, cara. E aí o Klaus vem pra poder... Não, a primeira aquela, tá? PGM tá mostrando. Primeira tá? aquela, essa. A gente tem uma... Volta um pouco do... Não, aquela... também, tá? Isso, perfeito, ótimo. Beleza. Volta um pouco Essa antes do mesma momento de contato, um pouco antes. E aí, a gente vai seguir devagar. Ok. Ele está na área. Vou abrir. Tá, pode abrir. Pode. Ó, eu vou seguir devagar pra você ver, tá? Ok. Tem outros ângulos. Momento do contato. Deixa eu seguir, PGM pode deixar seguir. mostrando ao Deixa vivo seguir. nosso, tá? Tem outros ângulos. Aquele de E a dentro da micro, câmera. tá? Pode pôr. Ele deixa o pé no rosto do jogador, ok? Ok, César. Ponto do contato. Perfeito? Ponto de contato. Número do jogador. Vou ver o número, só um instante. 7. Número do jogador. Número 7. Número 7. Ele Já tem tá? cartão, ok? Vou sair Isso. com pênalti e cartão amarelo. Ok. Vai tomar vermelho, ok? Aí é o momento em que ele sai Cartão antes, né? e Amarelo. fala com o André. Presta atenção que dá pra ouvir ele falando com o André, inclusive. Tô a cabeça dele, André. Tô a cabeça. Bem, ou seja, esse primeiro lance, tá aqui, a revisão inclusive, tá escrito aqui, ó, situação protocolar, ação penal na área, né, ação de área penal, e decisão após a revisão. Acho que ninguém tem dúvida de fato que foi um chute na cara, que era ter sido marcado pênalti, que o Klaus tinha errado e o VAR salvou. O grande lance de polêmica mesmo é o segundo. Checagem, isso já me surpreendeu direto. Checagem de possível cartão vermelho, é a cabeçada em Iago. E aí, antes de eu ver o vídeo, já me chamou a atenção isso aqui. Após a checagem, o VAR concorda com a decisão do árbitro em campo. Porque no vídeo que eu fiz, o Klaus não tinha visto, né? A princípio, o Klaus estava correndo para trás. Não viu a cabeçada do jogador Andrei em cima do Iago, lembrando que foi pouco antes do gol. Vamos ver agora o lance com o áudio do VAR e perceba que o erro foi sim de Rafael Klaus. Ataque. Bola. Ah! Chutou! Siga ao vivo. Até aqui, eles vão checar primeiro se teve o pênalti pro Coritiba. Só que foca no áudio agora, vai focando no áudio. Aos dois jogadores lá na área, que estão olhando. Volta um pouquinho. Vai devagar. Tô de olho neles, tô de olho neles. Fica naquela câmera lá atrás, joga. tá? Se jogou na área, pode seguir. Se jogou. Pequeno contato e o jogador se joga. É possível cabeçada aí, ó. Ó, tem uma possível cabeçada, tá? 20, Vai jogar! 7 no 20. Só um instante. A câmera tava Agora, fechada. agora- Tá, Wagner? Essa voz que fala 7 no 20 me parece ser a do Bandeirinha, não é? Você percebe que não é o sotaque do Klaus, né?
Essa voz que tá gritando aqui, ó, 7 no 20, possível cabeçada, tá gritando do estádio. Repara se não é a voz do Klaus, né? Só um instante. A câmera tava Agora, fechada. esportivo. Eu não Agora. vi, tá, Wagner? Ok. Já levantou. Eles... Segundo ao vivo, tá, Wagner? Eu vou marcar Calma, aqui, bora. tá? Vou marcar pra você ver depois, se você quiser. Tá bom. Checa aí, talvez pela 3, tá? Aonde Ou pela foi isso? 7. Em que Na momento? entrada da área lá. Thiago! Foi esse momento que eu te mostrei. Foi. Dentro da Esse área. aqui, ó. A Você câmera viu tá- a jogada, Klaus? Você Essa viu a daqui jogada tem dos um dois? aberto pra você ver cabeça mais ou no menos cabeça, onde ele tá. empurrando um ao outro. Lá Ok, dentro da área beleza. já tava assim. Ok. Ou seja, vou repetir aqui, ó. Eles olham, perguntam se o árbitro viu. E o fato do VAR é perguntar se o árbitro viu. Se o árbitro viu e decidiu não marcar, o árbitro é soberano, né? O árbitro de campo. Olha a pergunta, o VAR age certo, confere, o bandeirinha fala, eles conferem e perguntam, viu o lance? Aí o Klaus responde. 7. Em que Na momento? entrada Olha da o Klaus área lá. respondendo. Foi esse momento que eu te mostrei. Foi. Dentro da Esse área. aqui, ó. A Você câmera viu tá- a jogada, Klaus? Você Essa viu a daqui jogada tem dos um dois? aberto pra você ver cabeça mais ou no menos cabeça, onde ele tá. empurrando um ao outro. Lá Ok, dentro da área beleza. já tava assim. Klaus, você Essa viu a daqui jogada tem dos um dois? aberto pra você ver cabeça mais ou no menos cabeça, onde ele tá. empurrando um ao outro. Lá Ok, dentro da área beleza. já tava assim. Klaus, você Essa viu a daqui jogada tem dos um dois? aberto pra você ver cabeça mais ou no menos cabeça, onde ele tá. empurrando um ao outro. Lá Ok, dentro da área beleza. já tava assim. Ou seja, o VAR não recomenda a checagem, que o árbitro viu e achou que foi cabeça com cabeça um no outro, já lá dentro da área já tava assim. Klaus errou muito, e isso pode ter custado o resultado sim do jogo do Fluminense, isso é um fato. Ai, Gabriel, mas e o Ganso? E tá, pô, pelo amor de Deus, o Ganso tomou amarelo e foi um amarelo merecido. Fato é, o erro não foi do VAR, como eu tinha dito, e por isso é bom a CBF divulgar esses áudios, né? O erro foi do Rafael Klaus, que correu pra trás e disse ter visto um choque com uma intensidade bem diferente do que de fato aconteceu. É isso, vamos falar de liga agora. Bem, sempre bom deixar claro, né? O assunto liga é um assunto extremamente gigante, cheio de pontinhas aqui do tipo, olha, mas tem esse assunto aqui, tem esse histórico, esse assunto aqui tem esse histórico. Então é muito complicado, recomendo um perfil no Twitter. Tudo que esse cara fizer sobre liga, sobre CBF, para ver, ok? Não para ver que começou o show do meu tricolor, não. Para ver tudo que o Martim Fernandes fizer. Ele é da Globo, do GE. Globo, do Jornal o Globo, do Sport TV. É esse perfil aí, ó, que tá aparecendo aí na tela. Tudo que esse cara fizer e falar sobre CBF, quem manja é esse cara aqui, beleza? Então tá aí, ó. Ele até tuita menos, mas ele tava lá na live do Central do GE, por exemplo, e tal. Dá pra você parar pra poder ouvir o que ele fala. Porque o cara manja muito de CBF, de apuração nesse sentido. Então, deixando claro, não vou fazer aqui algo 100% aprofundado, ok? É uma visão geral sobre a liga, as novidades que a gente tem e a forma como o Fluminense enxerga isso. Vamos lá. Primeiro ponto, foi criada uma liga, agora, Gabriel, a Codajás, que é uma empresa que ganhou ali para poder negociar, foi a vencedora para poder negociar essa liga. O que é negociar a liga, Gabriel? Em suma, ali, o principal, vender direito de televisão, vender a liga. Vamos vender para empresa tal, vamos vender para empresa tal fazer a transmissão e etc. Essa Codajás ganhou e o nome que foi dado foi Libra, né? Liga Brasileira. E, segundo o presidente do Santos, que é o que você vai ver aqui primeiro, a liga tá criada. Segundo o presidente do Santos, essas imagens aqui são do GE. Globo, a liga tá criada. Ouve aí o que diz o presidente do Santos, depois eu vou explicar o porquê que ele diz que a liga tá criada. Tá, e vai existir uma solenidade junto da CBF na semana que vem. Aí a gente pretende levar os 40 clubes. Mas todos assinaram? Como foi? Uma parte, quem estava preparado para assinar hoje, assinou hoje. Tem clube que depende de aprovação do conselho, esses assinam no dia 12. Ficaram pendências, presidente? Não. Presidente, foram várias tentativas. O que foi diferencial nesse encontro de hoje que fez todo mundo dar esse passo? Hoje a gente foi apresentado para todos os clubes um estatuto. Então você tem alguma coisa concreta para poder ser discutido. Quem apresentou o estatuto? Quais são as lideranças da criação da Não Liga? importa, que todos os clubes. Liderança de menos. A divisão de receita de 40% foi fixo, 30% e 30% de audiência e performance. Isso foi discutido, isso foi acertado? Não, isso vai ser discutido dentro da própria liga. É uma premissa que os clubes podem alterar isso, para cima, para baixo. Fica a critério dos clubes alterar isso ou não. Ou seja, segundo o presidente do Santos, está criada a liga, enfim, a liga está criada, clubes já assinaram. Que clubes são esses?
6 clubes. Basicamente, qual que é a historinha ali da situação do negócio? 6 clubes, que eles estão chamando de G6, que são basicamente os 5 clubes de São Paulo, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e o Flamengo, ou seja, 6 clubes, já chegaram ali mais fortes e com a proposta, o estatuto já criado na mesa, numa reunião no hotel no Rio de Janeiro. A reunião foram convocados ali clubes do Brasil inteiro, dos principais, que são os da Série A, estiveram presentes os 8 clubes, Juventude e Cuiabá, só que não estiveram presentes, mas, a princípio, o que é fato? Todos os clubes querem a Liga. Todos os clubes, falando da Série A especificamente, entendem que a Liga é importante. E todos querem resolver isso de uma vez por todas. Só que 6 assinaram, falando da Série A. Alguns clubes da Série B também participaram, por exemplo, Cruzeiro assinou, tem Ponte Preta, etc. E a ideia é que a Liga, essa Liga, cuide da Série A e da Série B. Por isso é importante a assinatura dos 40 clubes da Série A e da Série B. Beleza? Ou seja, o 20 da Série A e 20 da Série B. Vai ter virada de mesa, Gabriel? Não. Isso meio que tá garantido ali de que não aconteceria hoje. Então o Cruzeiro não assinou para poder ir pra Série A e etc. Fato é, a Liga hoje está criada, mas ela tem 6 clubes. Porque só 6, ou 8, né? Contando Cruzeiro e Ponte Preta também. Tem 8 clubes que assinaram, falando da Série A, do universo da Série A. Ela tem 6 clubes. Ela pode acontecer como foi a Primeira Liga, que foi criada e teve 12 clubes de início ali. Enfim. Mas, vamos lá, a confusão primária que aconteceu para 14 clubes não assinarem. Quem são os 14 clubes? Os outros 14 da Série A, que não os 5 de São Paulo, Red Bull, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Corinthians e Santos e o Flamengo. Os outros 14 decidiram não assinar. Por quê? Como o presidente do Santos disse, quem estava preparado assinou. E quem não estava preparado vai checar melhor. Aí, beleza, ficou aquela, etc. Como é que vai ser? A mesma confusão de sempre, grana, como é que vai dividir o dinheiro de TV, como é que vai ser essa divisão. Há um rombo ali gigantesco hoje de diferença no pay-per-view, a diferença em que o Flamengo e o Corinthians recebem um valor mínimo fixo. Se ninguém assinar, tá? Se flamenguista nenhum assinar o Premier, o Flamengo recebe ainda um dinheiro que é 10 vezes maior 20 vezes maior ou 25 vezes maior do que o máximo que o Atlético Paranaense receberia, por exemplo. Então isso não funciona, não dá pra ser assim. Bem, o presidente Mário Celso Petralha, que é um presidente extremamente influente, né, nessa parte, presidente do Atlético Paranaense, e é um ali dos principais do grupo dos que ficaram de fora aí do G6, ele deu entrevista na saída e é importante a gente ouvir a entrevista dele na saída dessa reunião. O Atlético Paranaense vai ouvir o seu conselho e, se estiver de acordo com os nossos princípios, assinaremos. Desde que a fundação fique claro que será dos 20. E não iremos a reboque dos 6. Ou seja, nós criamos, quem quiser aderir, que venha. Una-se a nós. Quem for brasileiro, me sigam. Veja, essa vaidade dos clubes de maior torcida, a Liga para eles tem uma vantagem infinitamente maior. Porque o conteúdo vai crescer, o futebol brasileiro vai chegar a patamares que merece, e quem vai faturar mais com as receitas indiretas? Os clubes de grandes torcidas. O que nós queremos dividir melhor, mais justo, né? E não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em pay-per-view. 70 vezes na mesma competição. Que joguem sozinhos. Joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo. Agora, eles precisam dos outros 18 e querem, para fazer um produto, né, que é o Campeonato Brasileiro, e querem ficar, como sempre, com tudo. Presidente, todos esses termos vão ser discutidos no próximo dia 12? Não. Eles mudaram a pauta, agora querem que se assine, né, a reboque, a goela abaixo, os estatutos, que eu nem examinei. Pode ser que seja bom, eu não tenho ainda juízo de valor sobre os estatutos. Ou seja, vou dar um corte aqui, a entrevista completa tá lá no site do GE, porque eles soltaram um comunicado, né? Os 14 clubes se juntaram, inclusive o Fluminense tá nesse bolo. Gabriel, qual a opinião do Fluminense? Quem esteve lá na reunião foi o vice de Relações Institucionais do Fluminense, o Matheus Montenegro,
E o Fluminense está em conjunto, assina em conjunto essa nota soltada pelo grupo de 14 clubes. Em resumo, o que diz a nota? Que todos os clubes concordam que é importante a Liga. De que a Liga vai elevar o nível de qualidade do futebol brasileiro. O Petralha até fala, a gente recebe 3 vezes menos que a Liga Francesa. A gente gera de dinheiro, né? Resgata o protagonismo do Brasil no cenário mundial. É o caminho para alcançar o objetivo e a construção de um campeonato forte, clubes revitalizados e um padrão de equanimidade nas condições de disputa. O que é importante dizer que é equanimidade? Igualdade. Basicamente igualdade. Qual que é o ponto? E o ponto que fizeram esses clubes ainda não assinarem. Vou ler aqui um trechinho da nota. O documento apresentado e por hora assinado apenas por alguns clubes apresenta regras de distribuição de receitas que pouco reduzem a atual disparidade de divisão de receitas. Ou seja, o documento que foi apresentado, esse estatuto, que o Santos falou que todo mundo vai assinar e etc., que vai só passar pelo conselho, apresenta uma distribuição de grana de TV que reduz pouco essa disparidade. O Flamengo 70 vezes mais do que o Atlético Paranaense. Aí continua a nota. Assim ali, uma redução da diferença, mas ainda aquém do ideal, o que pode facilmente ser atingido por meio do diálogo. E aí tem um outro ponto, tá? Entre outras várias questões a serem discutidas, os aspectos principais são o percentual previamente definido para a distribuição de receita igualitária. Ou seja, o quanto aquela continha que tem 40% para todo mundo, 30% por tal. Esse percentual, basicamente esses 14 clubes querem 50% igual para todo mundo e os outros 6 querem 40% igual para todo mundo só. Continua a nota. O limite a ser estabelecido como diferença de receita entre o primeiro e o último clube da competição. Resumindo, o primeiro não pode ganhar 10 vezes mais do que o último. Isso precisa estar numa igualdade. E isso é importante, tá? Isso é importante, que é isso que torna todo o campeonato do mundo atraente. Todos. O campeonato nos Estados Unidos, o campeonato na Inglaterra, o campeonato na Alemanha, o campeonato em Portugal, todos têm regras justamente para elevar o nível. E aonde que os outros clubes ganham dinheiro? Porque, Gabriel, por que o Bayern é tão mais rico? Marketing. Os caras têm uma torcida gigantesca e ganham dinheiro em outras áreas. Bilheteria, sócio-torcedor. Porque eles não são muito maiores? São. Então eles vão levar vantagem nisso. O bolo de TV ter uma disparidade ridícula só vai afetar negativamente o futebol brasileiro. E ainda tem um outro ponto que há ainda outros pontos a serem debatidos, sobretudo no que tange ao critério de engajamento. Um percentual desse, que hoje é tratado como audiência, me parece que vai ser esse critério de engajamento. Vamos ver como é que vai ser, né? Será que... Tem muita gente que fala que tem que receber por ida no estádio, por exemplo, torcida no estádio. Mas aí como é que você faz essa conta? É só o número bruto de torcida no estádio? Aí o Fluminense dá bem, por exemplo, porque o Fluminense bota 19 mil no Maracanã. O Maracanã tá vazio. Mas o 19 mil do Maracanã é a Vila Belmiro lotada. 5, 6 jogos que o Fluminense botar 50 mil, estádio nenhum do Brasil recebe isso. Enfim... O Flamengo lota todos os... Se for o número bruto, né? O Flamengo lota todo jogo, o Corinthians lota todo jogo, o Flamengo ganha mais, porque o estádio é maior. É confuso isso. São problemas a serem resolvidos. Em suma, resumindo, o que dá pra gente esperar dessa liga? Acho que é o que o presidente do Coritiba falou. Vou ler um trechinho aqui do que ele falou na saída, tá? Vamos assinar desde que tenha tempo de analisar, verificar as regras de distribuição. Está marcado para quinta que vem na CBF. Uma reunião na quinta-feira que vem na CBF. Não dá para assinar se não houver alinhamento na distribuição, nas regras. Temos que definir antes de assinar. São apenas premissas. Não sei se vai dar tempo. É um tema sensível. A tentativa é que até quinta-feira tenhamos alinhado o estatuto. Existe pensamento de visões distintas. Muito dinheiro envolvido e a discussão é sensível. Estamos propondo que tire da agenda nesse momento, que fechemos o estatuto e deixemos critérios como distribuição de receita para um segundo tempo. Eles indicaram a divisão 40% igualitário, pega o valor total e divide por 20. 30% de performance esportiva. O primeiro ganha mais e assim sucessivamente até o 20º.
30% de visibilidade e capacidade de exibição. Mas nada foi discutido. Agora vamos negociar entre 40 clubes do estatuto, analisar e chegar a um consenso. Quanto à distribuição, preferimos discutir depois, não tivemos tempo de ler o estatuto. Precisamos ler, recebemos na sexta e não tivemos tempo. Tem que passar pelo jurídico. Depois o grupo se reuniu à parte para ver os próximos passos, mas temos que pensar nos 40. Tem diversos investidores interessados, mas é um processo. Acho que a palavra do presidente de Coritiba é isso, assim, resume o negócio. Todos os clubes têm interesse de criação da liga, porque todo mundo vai ganhar mais dinheiro. Só que algumas discussões que são mais sensíveis, como por exemplo divisão de receita, precisam de uma discussão mais cabeça, mais racional, por parte de todo mundo. Porque senão, é como o Mário César Petralha falou, vai jogar Flamengo e Corinthians sozinho. Eles têm que receber mais? Tem, é claro que tem. Se tem um engajamento maior e tem um desempenho esportivo maior, tem que receber mais. O que não pode é você ter uma disparidade tão grande a ponto do Flamengo querer jogar sozinho. Porque senão, meu amigo, não vai ter Superliga das Américas aqui pra poder criar, não. O Flamengo vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro. E aí não adianta, não tem o que fazer. Então, o cenário da Liga é esse. Quinta-feira que vem a gente deve ter mais notícias, mas vou te falar assim, não é a primeira liga, tá? Isso não é a primeira liga. Todos que dão entrevista e falam, mesmo os mais contrários, como é o Petralha, por exemplo, estão enviesados a aceitar e a negociar, enfim, a resolver essa questão. Acho que vai sair. Vamos ver. Até a próxima. Hoje tem jogo. Valeu.